Olá, candidato, tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui no nosso primeiro boletim sobre os recursos TRF da primeira. Quero falar sobre como é que anda a demanda por análises preliminares gratuitas, como que anda a execução dos nossos recursos. E também dar dicas importantes sobre tudo que a gente vem observando nas juntadas de textos que nós já fizemos até agora, tá? De repente, essas dicas que eu vou passar para você vai te ajudar também você mesmo a fazer uma análise preliminar do seu texto, que é exatamente para que você possa ter suporte e julgar se cabe recurso para o seu texto, senão vira mercado, tá bom? Se você não tiver essa capacidade de julgamento, você acaba entrando num mercado que pode ser nocivo para você mesmo. Bom, é o seguinte, o Turma de Redação, ele se propôs, como sempre se propõe, a cada concurso público a fazer análises preliminares gratuitas. O que a gente faz? A gente pega os temas de vocês e as redações, a grade dos textos de vocês e faz o julgamento, ou seja, se a nota que foi dada a vocês foi justa em face do conteúdo que vocês apresentaram, se há realmente falhas gramaticais que estejam condizentes com o que o examinador marcou no texto de vocês, etc. Tá bom? Então é o seguinte, olha só. Agora, exatamente às 14 horas, dia 2 de janeiro, nós atingimos as 100 vagas, a demanda para cobrir as 100 vagas de análises preliminares. A gente tinha a intenção de trabalhar primeiramente até as 21 horas com a recepção de texto de análises preliminares, até as 15 horas com essa recepção, mas as 100 vagas que a gente havia proposto, elas foram cobertas. Mas não fique chateado, não se desespere. Por quê? A nossa ideia é pausar a recepção dessas análises preliminares até a gente dar conta desse primeiro julgamento. Não é por quê? Porque nós vamos fazer, a nossa ideia é fazer 5 recursos para cada cargo, tá? Eu até mostro para vocês, vou ver se eu abro aqui o site do Turma para eu poder mostrar para vocês exatamente como é que andam as nossas vendas nesse sentido, ou seja, que recursos fizemos até o presente momento. Então vamos lá. Olha só, até o presente momento que nós temos, basicamente, essa situação aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Para você ter uma noção do que tem de pessoas matriculadas efetivamente. Só para você ter a noção de que a nossa ideia não é fazer com que o aluno dispare a comprar recurso. Não, pode ver que o cargo 1 nós só autorizamos 2 alunos até agora, de tudo que nós analisamos, né? Para o cargo, mostrando aqui, ó, para o cargo 5, perdão, cargo 2, as 5 vagas estão por enquanto preenchidas. Cargo 3, não autorizamos nenhum até agora. Cargo 4 também nenhum até agora. Cargo 5, só resta uma vaga. E aí o que acontece? Vamos supor que eu não tenha ninguém para o cargo 4. Efetivamente eu posso liberar vagas para o cargo 1 e para o cargo 2 que já estão lotados, entenderam? E é claro que à medida que a gente for conseguindo liberar posições, por exemplo, a gente faz a pré-análise, a gente já tem recurso pronto, já entreguei dos 5 alunos aqui, o pessoal está livre, a gente está conseguindo fazer, aí a gente pode se predispor a fazer. Do contrário, nós vamos de 5 em 5 porque realmente a gente não quer aquela superlotação que é nociva, nos atrapalha, porque o tempo do CESP, gente, é exíguo, não é má vontade não, tá? Tem muita gente que não entende isso, mas não é má vontade, tá bom? É realmente porque nós não temos tanto tempo assim. Bom, voltando aqui para você ter uma noção, né, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, nesse primeiro momento, agora às 14 horas, nós estamos interrompendo a recepção de análises preliminares. Mais tarde, às 21 horas, a gente vai voltar aqui e vai falar se a gente tem vaga ou não, tá? Como é que tá o andamento. Pode ser que a gente volte antes e mande e-mail para quem nos procurou, avisando, olha, pode mandar o seu texto que a gente agora pode voltar a analisar, tá certo? Mas a gente prefere fazer dessa forma, porque é a forma mais segura que a gente encontra. Alguns alunos perguntaram, não tem mais gente para fazer pré-análise? Não, e não vai ter. Por que não? Porque é muito sério, é o momento que a gente dá o aval, se pode ou se não pode, se cabe ou se não cabe o recurso, tá? Como eu disse, a gente não quer recurso simplesmente por fazer, a gente quer o recurso que tem chance de dar certo. Bom, vamos lá, só para você entender um pouquinho os conteúdos da sua prova. Eu vou falar sobre os conteúdos do cargo 1, cargo 2 e cargo 5. Do que a gente analisou até agora e que caminho você pode adotar, até mesmo para você, mesmo que não faça recurso conosco, você possa julgar
se realmente cabe. Até para você procurar outro serviço de recurso e falar, olha, eu não estou fazendo com o pessoal lá do turma, mas eu trouxe para você a impressão que eles me ajudaram a retirar, extrair do meu texto. Bom, cargo 1, você teve um tópico falando sobre a importância social individual da liberdade de expressão. O que acontece? Nós dividimos esse tópico, conforme a resposta padrão, em 6 partes. Então você vai fazer o quê? Você vai analisar, né, a possibilidade de você ter abrangido toda a resposta padrão nessas 6 partes, tá? Vamos supor, qual que é a dica que eu vou te dar? Vamos supor que você não tenha falado exatamente sobre a questão da liberdade de expressão ligada à participação nos sistemas político-jurídico. Talvez você não tenha falado sobre isso, mas você falou com bastante abrangência sobre o item 3, que fala sobre a liberdade de expressão associada à religião, economia, educação. Se você fez isso, você pode exigir do examinador a majoração de pontos em função do reconhecimento de que você trabalhou mais o item 3, embora você não tenha trabalhado o item 6, porque você não é obrigado também a adivinhar tudo o que o padrão queria de você parte a parte. Mas você pode falar, olha, realmente eu não trabalhei a ideia de liberdade de expressão como condição necessária de exercício da cidadania. Mas espera lá, quando eu falo liberdade ligada à religião, a liberdade de livre concorrência na economia, eu estou, entre aspas, trabalhando essa questão aqui mesmo implicitamente, tá? Você pode usar essa teoria dos implícitos nesse sentido, tá bom? E comprovar que realmente está no seu texto. A questão número 2, por exemplo, os limites do direito à liberdade de expressão, né? Você pode, a gente dividiu aqui também em 6 partes. Aqui foi interessante porque o examinador ele foi muito generoso com o pessoal do cargo 1. O examinador do proponente, que é o que formula a resposta. Porque ele vinculou aqui, tá a resposta aqui, gente, que eu separei, isso aqui tá no próprio padrão, tá? Não tem segredo nisso aqui, não. Vamos supor que você não falou sobre os limites da liberdade de expressão enquanto tipificação ligada a um delito, a um crime, alguma coisa assim. Mas você falou bastante sobre o respeito à dignidade humana, a liberdade de expressão quando ela excede a dignidade humana. Você deu vários exemplos, etc. Você vai notar que os itens 2, 3, 4, 5 e 6 são itens de redundância, ou seja, o examinador ele vai batendo em cima da mesma tecla. Ou seja, quando a liberdade de expressão ela exaure, não é, os seus limites e passa a tentar contra outros direitos. Então você pode dizer que você trabalhou uma série de questões que são vinculadas a isso daí, mas que você exatamente não repetiu letra a letra padrão, mas que está ali a ideia que está contida nesses conteúdos aqui, de certo modo. E o item 6, a gente até copiou aqui, ó, uma observação do padrão falando que o candidato não precisa necessariamente citar exemplos de casos verídicos, mas espera-se que a título exemplificativo e como forma de reforçar sua argumentação apresente situações que ilustrem o que está sendo apresentado no texto. Ou seja, ele pode falar sobre situações, exemplos que ferem os limites de outros direitos aí e que são evocados em nome da liberdade de expressão, tá? Então, você pode citar essas questões e falar que o examinador, no padrão de resposta, ele deu margem a essa abertura. Então, é uma chance também, tá? Depois, para o cargo 2, né, você tem um tópico, o tópico 1, que ele fala sobre a sociedade do cansaço, vantagens e desvantagens. Enfim, quando a gente vai pegar o padrão e vai fragmentar, de acordo com o padrão, o aluno deveria ter falado sobre revolução industrial, sobre Fordismo, revolução tecnológica, trabalho na era digital, falado sobre as desvantagens, né, dessa nova forma de trabalho, que leva ao esgotamento criativo, ao adoecimento, à perda de qualidade de vida, problemas de saúde, etc. Então, nós contamos aí 9 valores desse padrão e dentro da proporcionalidade que o SESP aplicou. Qual que é a dica que eu te dou? É claro que 90% não vai falar de Fordismo, 99% não vão lembrar de falar disso, tá? Então o que acontece? Você não falou disso aqui, será que você merece a menos porque você não falou disso? Não, você pode falar para ele assim, olha, o examinador lá no padrão, o examinador proponente no padrão deixou muito claro que o importante mesmo era falar sobre a desvantagem, os problemas que são gerados aí na sociedade do cansaço em nome da produtividade, que ele chama até de produtivismo, né? Ele usa essa expressão, esse neologismo. Então, se você exacerbou
a redação para abordagem dos problemas, bem ou mal você caminhou no sentido que o examinador esperava. Então, dá para você poder se defender dessa forma, tá? E tópico 2, pedir propostas para enfrentamento do problema, né? Que aí a gente dividiu em 4, né? Em 4 partes. Uma parte pertinente ao plano do poder do Estado, né? Para coibir a sociedade do cansaço, ou seja, toda a produtividade exacerbada. A proposta de enfrentamento proposta pela sociedade civil, né? A dimensão do indivíduo. Então você vai ver que existe um probleminha, né, que aqui fala de dimensão individual. Então você vai ver, por exemplo, que algumas coisas são repetições. Por exemplo, na sociedade civil, mudança de mentalidade das comunidades. Na dimensão individual, mudança de atitude, quer dizer, leva quase a mesma coisa. Você pode afirmar que o padrão tem um ponto redundante e que aí sim você mereceria ganhar mais pontos, que você não é obrigado a partir para a redundância em nome do princípio da objetividade, que é princípio de confecção textual. Então é uma chamada que você teria, tá? Para o cargo 5, parte de conteúdo, eles pedem no tópico 1 os efeitos econômicos e humanos da violência generalizada, né? Aqui o que nós temos, né? O que acontece é o seguinte, nós temos aqui, ó, item 1. Exemplos desses problemas. Você tem vários exemplos da violência generalizada, ligados aí a problemas de fechamento de comércio nas comunidades locais, afastamento do turismo, né? Impedimento das crianças irem à escola, existência de outras práticas delituosas ou criminosas, como roubos, por exemplo. Aí você tem, por exemplo, o aumento do custo da demanda médica hospitalar em razão das vítimas. Vamos supor que você não falou sobre isso aqui, mas você falou bastante sobre o item 1, não falou só de 1. Então você, de repente, pode solicitar e falar, olha, eu fiz uma redação abrangente, trabalho principalmente os efeitos da violência nesse quesito. Eu não trabalho a questão da demanda médica hospitalar, mas cumpro muito bem essa questão, porque não deixo, de certo modo, de abordar itens que são favoráveis aí, que vão ao encontro do que está no padrão, tá? O tópico 2 pedia ação das facções criminosas nos grandes centros urbanos. Esse tópico 2 é muito fechado, tá, gente? A menos que você tenha algum outro elemento que você possa substituir, mas ele é muito fechado. É o que está realmente no padrão e o examinador não nos deixou muita margem. Os oficiais de justiça vão encontrar um pouco mais de dificuldade, né, porque o examinador não deixou muita margem nos seus tópicos. A mesma coisa o tópico 3, que pede possíveis políticas públicas para a redução da violência. Uma delas é a presença do Estado em áreas conflagradas, né, geralmente adultos mais pobres, a promoção de ações permanentes, etc. Gente, estar nas áreas conflagradas, bem ou mal, pode estar vinculado a essa promoção de ações prestação de serviço público, em saúde, educação, segurança, etc. Pode ter relação com isso. Então você pode ir por esse lado, usando aí uma teoria dos implícitos, por exemplo, afirmando, olha, eu falo sobre a presença do Estado nas áreas mais pobres, nas áreas dominadas pelo tráfico, e isso subjaz exatamente essa questão toda, né? Da promoção de ações como você levar serviços de saúde pública, serviços de educação, segurança, lazer para aquelas comunidades, tá bom? Bom, minha gente, então por enquanto, né, a gente paralisa o serviço de atendimento das análises preliminares gratuitas, né? Depois, mais tarde, eu lanço outro boletim, e vem e converso com vocês aqui. Eu só mando e-mail para as pessoas que nos procurarem nesse sentido, tá? Vocês podem nos procurar aqui a partir das 21 horas, porque antes disso, muito pouco provável, tá bom? A gente está ali em cima fazendo análises detalhadas, porque nem o nosso serviço é garantido que você vai ter um recurso provido, mas pelo menos a gente faz isso com honestidade, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e vamos até adiante aí com mais essa etapa.